Olá, você vai ver nessa edição. Necessidade de dosimetria na pena imputável pelos tribunais de contas é abordada em Congresso Internacional do TCE de Mato Grosso. Controle de constitucionalidade e controles eleitorais em perspectiva comparada também são debatidos no Congresso. Os detalhes agora no TCE Notícias. A necessidade de dosimetria da pena imputável pelos tribunais de contas foi tema da segunda mesa do Congresso Internacional do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Democracia e Controle Externo. Nesse debate, que foi mediado pelo Procurador-Geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, também foi ressaltado o protagonismo da Corte de Contas mato-grossense. O Tribunal de Contas de Mato Grosso foi citado como referência nacional durante o Congresso Internacional Democracia e Controle Externo, realizado em Cuiabá. A palestrante e procuradora regional da República, Denise Abad, destacou que a primeira Corte de Contas a criar, por meio de lei, o Código de Processo de Controle Externo foi o TCE mato-grossense. Isso daí garante a maior transparência, também está dentro da princípio constitucional de individualização da pena. Então, há que se colocar, sim, é uma iniciativa necessária e que foi inovadora do Tribunal de Contas do Mato Grosso, que previu, então, a pena mínima e máxima, porque a legislação, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não coloca isso. A Constituição também não, porque não é uma lei ordinária. Então, foi muito importante nesse sentido que a lei do Tribunal de Contas do Mato Grosso estabelecesse aqui a lei processual penal e sancionadora do Tribunal de Contas. Estamos respeitando o devido processo legal, estamos assegurando a segurança jurídica, estamos prezando por fortalecer as decisões do tribunal e melhorar a administração pública mato-grossense. Dentro do tema abordado nesse Congresso Internacional, a necessidade de dosimetria da pena imputável pelos tribunais de contas, a palestrante reforçou a importância de os envolvidos terem conhecimento dos critérios adotados nas decisões. A dosimetria, ela é uma consequência do princípio de segurança jurídica, de transparência do setor público e da individualização das penas, né? As pessoas, não só aquele que vai receber a sanção, como todos os cidadãos, eles precisam saber quais são os critérios que são utilizados para que aquela pena, aquela sanção, ela seja proporcional. Essa necessidade de transparência nas decisões foi reforçada pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Mato Grosso. As regras devem estar claras, claríssimas, para conhecimento de todos, da sociedade que espera um posicionamento do Tribunal de Contas, dos jurisdicionados que terão seus atos avaliados pelo Tribunal e também do nosso corpo interno. Servidores do Tribunal de Contas, julgadores, membros do Ministério Público de Contas devem saber as regras e devem segui-las fielmente para cumprir o princípio constitucional do devido processo legal. A palestra Controle de Constitucionalidade de Atos Normativos pelos Tribunais de Contas encerrou o primeiro dia do Congresso Internacional Democracia e Controle Externo, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Acompanhe. A importância de manter o direito dos tribunais de contas de controlarem a constitucionalidade de atos normativos foi debatida durante o Congresso Internacional Democracia e Controle Externo, realizado em Cuiabá. Há algumas décadas se estabeleceu uma súmula do STF que reconhece aos tribunais de contas o direito de controlar a constitucionalidade de atos normativos, ou pelo menos de reconhecer a inconstitucionalidade de atos normativos e deixar de aplicar leis inconstitucionais. Nos últimos 15 anos, o STF tem revisto esse posicionamento, colocando em dúvida a vigência da súmula e entendendo que talvez o Tribunal de Contas não tenha essa competência nos termos em que ela vinha sido compreendida até então. Então a proposta dessa comunicação é tentar apresentar uma abordagem histórica, contextual do debate, para a gente entender o contexto da discussão e os motivos da discussão e como é que ela pode ser resolvida daqui para frente. O palestrante, que é professor de Direito na Universidade Federal do Paraná e mestre em Direito do Centro Universitário Internacional, reforçou que esse debate ajuda a compreender melhor os limites do controle de constitucionalidade
dos tribunais de contas. Essa consolidação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que deve acontecer nos próximos anos, dá mais tranquilidade, dá mais clareza com relação à distribuição de competências e dá mais segurança para os controlados com relação ao limite das suas competências. O conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antônio Joaquim, presidiu a mesa desse debate. Ele pontuou que o tema está diretamente ligado à atividade do órgão de controle externo e que esse tipo de abordagem é importante. Sempre muito importante essa capacitação, esse tipo de realização para engrandecimento do conhecimento dos nossos servidores e de todos aqueles que estão ligados ao Tribunal de Contas. Os participantes, público interno e externo, elogiaram a realização desse congresso internacional. O nosso Tribunal de Contas ele tem uma função de vanguarda em resguardar a função orientativa dos tribunais de contas, que é justamente propor e deixar à disponibilidade cursos e capacitações, tanto para os seus servidores quanto para a sociedade em geral. Então a gente tem aí a TV Contas, tem o YouTube, tá em todo lugar. Então essa parte tá muito em evolução no nosso tribunal, está muito em voga agora. Então é uma oportunidade muito importante que a meu ver, venha a engrandecer todo o meu conhecimento de formadora. E no segundo dia do Congresso Internacional, a professora de Direito Comparado na Itália, Giorgia Pavani, apresentou as conclusões do trabalho de pesquisa que desenvolveu com o tema Controles Eleitorais em Perspectiva Comparada, resultados de um projeto de investigação. Entenda na reportagem a seguir. A pesquisadora compartilhou o estudo científico que analisou os controles eleitorais com um recorte de disputas específicas entre candidatos em 4 países. Esse tema abriu o segundo dia do Congresso Democracia e Controle Externo, realizado pelo TCE de Mato Grosso. Que aquí en América Latina funcionan bien los controles externos. Tienen que ser externos por varios motivos culturales, históricos, jurídicos. En otros países hay controles internos al mismo Parlamento y funcionan igualmente. Entonces siempre tenemos que mirar dónde estamos y cuál es el contexto jurídico-cultural de un país. Nesse contexto, a palestrante debateu o papel dos controles interno e externo e a própria democracia inserida nas decisões. Os exemplos citados estimulam a reflexão sobre os métodos aplicados no Brasil e como os órgãos de controle também atuam em defesa da democracia. E hoje ela é uma das maiores e melhores comparatistas, da Europa, e nós estamos tendo a honra de trazê-la aqui para justamente explicar a importância do fortalecimento das instituições democráticas e, logicamente, o direito eleitoral passa por isso, assim como muitos outros tantos ramos do direito, mas em especial. Conhecer outros modelos de controle e como são aplicados em diferentes países favorece o aperfeiçoamento do que se pratica aqui. É dessa forma, por meio do conhecimento, que o TCE de Mato Grosso tem qualificado os agentes públicos. O despertar do tribunal, e nesses últimos tempos, foi muito grande em cima disso aí. Despertar a democracia. Olhar mais a ponta ali onde que a gente atua, e trazendo esse conhecimento para nós é enriquecedor. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!